Mais de 15 anos de experiência com as técnicas autoligáveis interativas e passivas, especialista em ortodontia e ortopedia facial, ex-professor de ortodontia da Universidade Federal de Pernambuco, palestrante internacional da Hot Williams International Society of Orthodontics desde 2002, instrutor internacional de autoligáveis passivos pelo curso Master PITS Estados Unidos e Canadá, professor e coordenador de diversos cursos de especialização e aperfeiçoamento em ortodontia. Tenho o prazer de apresentar o Dr. Walter Câmara Lins. E aí galera, tudo bom? Show de bola? Estou aqui participando desse programa da Morelli e assim é um prazer enorme para a gente estar aqui falando um pouquinho sobre autoligado. Espero que você que está aí em casa assistindo nesse programa online que a Morelli montou aí para você, aproveite ao máximo que você precisar. Qualquer coisa que você tenha dúvida, se você quiser me escrever, não tem meu e-mail na apresentação, mas vai ter o site, meu site do pessoal, e lá você encontra meu e-mail, Instagram, WhatsApp, você pode mandar sua dúvida para a gente interagir aí mesmo depois dessa apresentação. Falou? Então vamos lá, vamos começar aqui batendo um papo. Então, o tema da gente aqui, segredos e macetes do autoligado fazem toda a diferença. E a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que é esse negócio em ortodontia. Então, tá aí um caso bem legal que você está vendo aí, uma face legal, ó. Na verdade não está aparecendo a face, mas olha lá, um sorriso aqui legal, e a gente está vendo um caso bem finalizado. Mas será que está bem finalizado mesmo? Vamos ver. Então, aqui a gente está vendo um grande aumento aí, e você vê que os encaixes dos dentes aqui estão todos, ó, em classe 1 de canino, classe 1 de molar, linha média está um pouquinho desviada aí. Então, às vezes, a gente pega um paciente que ajuda a gente. Primeiro, você tem a técnica, você conhece a técnica, o paciente tem uma cor de esmalte legal, gengiva legal, como vocês estão vendo aí, mas o paciente tem que deixar você fazer, colocar para fora toda a sua ortodontia. E é difícil esse paciente, porque o paciente ele vai chegar para você e vai fazer assim, doutor, está demorando muito, eu quero que esse negócio aí ande mais rápido, né? Então vamos lá. Então aqui a gente está vendo num aumento maior, um lado, né? E atingir a excelência nunca é fruto de acaso. Ou seja, a excelência, ela vai sendo adquirida dia a dia. Você vai trabalhando essa excelência, né? Não é uma coisa que você atinge assim, eu nasci excelente. Não, é aprendizagem. Você vai, curva de aprendizagem em qualquer técnica. Toda vez que a gente começa uma técnica nova, a gente tem que aprender. Se você já faz Edgewise e passou para o Straightwire, se você faz Straightwire, passou para o autoligado, se saiu do autoligado, está fazendo Invisalign ou algum alinhador, você tem que ter uma curva de aprendizagem em cada um desses. Então, o que eu falo para meus alunos? Você não tem que passar pela minha curva de aprendizagem, tá? Você tem que ter a sua curva. Então, se você chegou no ponto que já começou em Straightwire, não tem que ficar fazendo lição de Edgewise. Se você já começou em autoligado, não tem que ficar fazendo Edgewise, tem que fazer Straightwire. Então, assim, eu divido de algumas opiniões de outros professores, mas respeito, tá? Então, aqui está a finalização de um dos lados, onde a gente vê. O outro lado, como é que está. Então, também é canino em classe 1, molar em classe 1. No frontal, você vê que, se você for bem chato mesmo, olha, tem um canino aqui, está um pouquinho menos de torque, ficaria melhor, como está esse canino aqui. E eu não sei para quem eu estou falando. Se você tem um nível de finalização melhor do que esse, ótimo. Talvez você esteja assistindo aí para ver os defeitos da minha apresentação. Se você tem um nível inferior a esse, então se liga aí que eu vou dar um bocado de macete para você chegar nisso aqui. Isso aqui é replicável. Eu faço isso aqui há muitos anos, há mais de 20 anos que eu ensino ortodontia. Isso aqui é uma coisa que todo mundo atinge. Se a gente for olhar aqui direitinho, o arco do sorriso, o que é isso? Observa como a ponta desses dentes aqui estão paralelo ao lábio da paciente, ao lábio inferior da paciente, tá? Então tem que ter uma curva aí, onde o central é maior, lateral um pouco menor, e caninos, não pode ser aqueles caninos de vampiro, com aquela ponta grande, como a gente fazia em Edgewise, que a gente fazia uma colagem para todo mundo e não olhava a face do paciente, não olhava um bocado de coisa. Então, agora vamos olhar um pouquinho. Aquele sorriso que você estava olhando aí achando fantástico, ó, tá aqui cheio de dobrinhas, ó. Dobrinha aqui, ó. Então não é necessário dobrar no autoligado. Cara, tudo aquilo que você sabia de Edgewise, de Straightwire, vai se aplicar. Então aquele cara que não dobra fio, ele tem que aprender a dobrar fio. O problema não é da técnica, e sim é uma deficiência do profissional. Então vamos lá. Aqui a gente está vendo, ó, uma dobrinha aqui bem forte, bem marcante em cima do canino. Aqui uma dobrinha para instruir um pouquinho mais esse central em relação ao lateral. E embaixo praticamente a gente não tem dobrinha no fio. Ó. Aqui a gente tem um gurim, ó, amarrado. Eu adoro gurim, uso muito gurim.
em fio retangular 19,25, um gurinho amarrado com fio de amarrilho. Isso aqui é para, durante os torques, não abrir diastema. Assim que eu faço uma retração de casos com extrações, eu amarro com o gurinho, coloco o gurinho ali e dou uma amarradinha para não deixar abrir nenhum espaço quando estiver sendo implementados esses torques, tá? Do outro lado, olha, praticamente inferior não tem dobra nenhuma. Aqui a gente vê lá o gurinho amarrado mais uma vez ali, para evitar que ele vá. Essa amarração aqui do gurinho vai funcionar para não deixar o fio ir para frente, ou seja, para abrir os diastemas. O gurinho em si, aqui atrás, ele funciona exatamente igual a um stop. Só que a vantagem é que eu uso esse gurinho da Morelli, tá? E eu tiro esse gurinho, eu uso o gurinho aberto, você pode comprar o aberto ou fechado, eu prefiro o aberto, só que eu não aperto com muita força, senão ele remói. E aí eu coloco lá esse gurinho, ele está funcionando como stop. Se eu coloco o gurinho e eu amarro, como você está vendo aqui na apresentação, ó, ele funciona, essa amarração aqui, ela vai funcionar igual aquela dobrinha, quando você queima o fio no isqueiro e faz aquela dobrinha na distal ali com o nitinol. Então aquela dobrinha que você faz, ela impede que o fio vá à frente, tá? Então isso é uma coisa que tem que se ligar. E quando você bota o gurinho que está funcionando como stop, não deixa o fio ir para trás, e você amarra aqui, não deixa o fio ir para frente, você travou o fio na parte posterior da arcada. Então aqui você está vendo uma série de dobras, e aí vamos ver o caso como é que ficou. Então o caso que eu mostrei para vocês aqui, é um caso que foi feito com autoligado interativo, tá? Que foi a última prescrição do Dr. Ross. E esse caso é um caso da GAC, então eu comecei a usar esse aparelho quando ele foi lançado em 2000, tá? Foi lançado nos Estados Unidos e a gente começou a usar, eu era da Ross Williams já, então comecei a incorporar isso daí. Então, 2020, estamos há 20 anos que a gente faz isso aí. Então, dá para aprender uma coisinha nesse meio tempo, né? E aí o resultado é esse, ó. A gente vai lá, chega aqui o fruto, aí a excelência não ocorre por acaso, né? Como atingir essa excelência, né? Então, vamos lá. A gente pode aqui, primeira coisa, conhecimento da técnica escolhida. Eu não vou falar para você que a técnica boa é edgewise, é straight wire, é autoligado passivo, é autoligado interativo, é alinhador. Agora, a técnica que você definir, se aprofunde nela, até atingir a excelência. Eu conheço profissionais que não mudam, já estão mudando de técnica antes de conseguir a excelência. Então, fica mudando, e sempre estão aprendendo. Parece que nunca vão ensinar como é que se faz alguma coisa. Então, finaliza chegou uma época, eu comecei a fazer edgewise. Quando eu estava bom no edgewise, comecei a fazer straight wire. Quando eu estava bom no straight wire, comecei a fazer autoligado interativo. Eu estava bom no interativo, não tinha mais com quem fazer curso. No mundo do interativo, eu comecei a fazer curso de passivo. Fui lá fazer curso com o Damon, com o Stuart Frost, depois com o Tom Pitts. E aí a gente vai conversar um pouquinho ao longo dessa apresentação. Segunda coisa que é importante, o diagnóstico correto. Isso aí é primordial. Se você diagnosticou errado, em técnica nenhuma vai dar certo. Uma das coisas que eu aprendi com o Dr. Ross foi que você, quando faz o diagnóstico, fazer o diagnóstico em relação cêntrica. Colocar o paciente em relação cêntrica. Não precisa que você compre um articulador caríssimo, como o da Panadente. É excelente articulador. Eu sou garoto propaganda da Panadente, tá? Mas, assim, você pode fazer isso aí, mas manipula todo o paciente que você vai fazer, tá joia? Outra coisa, objetivos faciais. É importante para mim a análise facial do paciente. Como é que vai ficar a face do paciente? E para mim é o seguinte, a face do paciente ela vai me falar o que é que eu não devo fazer e não o que é que eu vou fazer, tá? Tem gente que acha, faz análise facial como se fosse uma coisa aleatória, se o cara é bonitinho ou não. Tem profissionais que estão apegados à cefalometria, vão ter objetivos cefalométricos. Tem pacientes, profissionais que estão apegados a objetivos dentários. Ele vai ficar lá olhando, modelinho, pá. Para mim, o mais importante é a face. O todo tem que ser mais importante do que a parte, que é a boca, tá certo? Então, assim, é difícil você falar isso para um dentista, porque o cara estuda dente, boca, e às vezes não consegue enxergar a face do paciente. Vamos lá. Outra coisa que a gente vai ver, os objetivos dentários. É muito mais importante para a gente chegar numa chave de canino do que no molar em classe 1 de Engel. Ou seja, porque o canino ele faz parte da estética e da função. Então você vai ter lateralidade, lado de trabalho, não trabalho, vai fazer a protrusiva. Então o canino ele tem que estar na função. Se o molar está em classe 1, em classe 2 e classe 3, não interessa. Interessa finalizar com canino em classe 1, tá já? O planejamento seja uma coisa prática. Ou seja, se eu fizer uma técnica muito trabalhosa para fazer com o meu paciente, como é que eu vou replicar isso para o meu aluno? Como é que eu vou replicar isso para o meu colega? Como é que eu vou ensinar isso? Aí uma coisa que eu faço é complicadíssima, mas eu só faço aqui porque Deus me deu a habilidade manual, ou Deus me deu o dom da iluminação. É por aí, né, galera? Então aqui a gente tem uma paciente, não é minha paciente, ela veio para fazer um tratamento com a gente. Então vamos lá, o que é que a gente olha nessa paciente?
falta de selamento labial, a paciente tem olheiras aqui, ó, rugas. Quando ela ri, um sorriso gengival absurdo, gengivite. Ou seja, é uma paciente, ao meu ver, que tem o terço inferior, aliás, a maxila, o volume da maxila aumentado. Provavelmente é uma paciente ortognática para impacção de maxila. Primeira coisa que eu estou vendo. Vamos ver agora, é uma paciente, mudando ali a frase, né? Antes estava, como nunca atingir a excelência. Então, isso aqui é uma aula de como nunca atingir a excelência. É só você fazer tudo errado daquilo que a gente estava conversando. Então, aqui de perfil, você vê o terço inferior da paciente aumentado em relação ao terço médio. Você vê o sorriso gengival da paciente. Você vê uma linha queixo-pescoço curta em relação à altura facial inferior. Então, vamos voltar aqui um slide. Vamos falar um pouquinho mais sobre frente. E aí estão lá os objetivos que a gente tem. Viu no frontal, viu no perfil. Agora vamos ver a boca. E aí, quando a gente vai ver a boca, a gente se depara nos dias de hoje, esse caso acho que foi no consultório há uns 2 anos atrás, e aí está lá o aparelho usando uma técnica híbrida. O que é técnica híbrida? É um cara que não se decide se vai fazer uma técnica ou outra. Por exemplo, a gente está vendo aqui uma série de alças de Begg. Então, Raymond Begg, foi um dos alunos brilhantes, assim, australiano, do professor Engel. Ele teve 2 alunos, Raymond Begg e Charles Tweed. Charles Tweed, americano, teve todo o apoio do pessoal americano, que é o rei das extrações, o rei das 4 extrações nos Estados Unidos. Então, aqui o que a gente vê? Por curiosidade, a gente está vendo um aparelho montado cheio de alça de Begg, tá? Tem uma alça em T aqui em cima, muito legal, né? Mas utilizando um aparelho, o bracket de Edgewise, que é a técnica do Charles Tweed. Então, o cara já está misturando 2 técnicas. Outra coisa curiosa, quando a gente vai ver aqui a colagem desses brackets, ele colou a maioria no centro de coroa clínica, que é uma tendência de straight wire que vinha do professor Andrews, tá? Então, foi antes do Ross. Então, assim, o cara está fazendo uma colagem do jeito que é para fazer no straight wire, está usando um bracket de Edgewise e fazendo dobras de Begg. Se você olhar também a posição dos molares aqui, ó, você vai ver que os tubos que estão colocados, um tubo aqui desse lado e ali Deixa eu só mudar aqui um pouquinho a lupa, ó, fica melhor. Observe que não há paralelismo, ela está com aquela super classe 3. A distal, ela está mais inclinada para trás, mais inclinada para trás do que a mesial. E do outro lado também, ó. Veja que não há paralelismo. Propositalmente, ele já colou nessa situação, acredito que com o intuito de perder a ancoragem. E aí, qual será o objetivo desse cara com isso? Mas se você conseguir olhar para os dentes do paciente, o que é mais incrível, se olhar para os dentes do paciente, você vai ver que o canino está na chave, com a extração de um pré-molar superior só. O outro canino está na chave, com o pré-molar superior extraído. Por que eu falo que ele está misturando técnicas? Porque fazer 2 extrações superiores não é da teoria do Charles Tweed, tá? O Charles Tweed, ele quando fazia esse tipo de tratamento, era assim, fazia na análise Tweed lá, e aí se o ímpar estava muito inclinado o dente, ele nem olhava a cara do paciente, ele tinha lá um número que ele colocou da cabeça dele, que o incisivo tinha que estar a 87 graus em relação ao plano mandibular. 5 para mais, 5 para menos, ou seja, de 87 ele ia até 92 graus, né? E o mínimo era 82 graus. Então, esses 10 graus aqui, ele definia quem era normal e quem não era. Era o tolerável para ele. Se o cara tivesse um incisivo um pouquinho mais para frente, ele já ia mandar fazer extração, tá? Então, assim, quando se fala nessas extrações, ele não fazia extrações pensando na face do paciente, e sim na análise médica dele. Essa foi uma fase nos anos 70, nos anos 60, nos Estados Unidos, acho que nos anos 70 aqui, a gente tinha sempre um delay, um atraso de 10 anos em termos de tecnologia. Os profissionais daqui iam para lá, para os Estados Unidos, como foi o professor Interlandi, que estudou na escola de St. Louis, e na época de Tweed. Então, existia um delay. O cara ia para os Estados Unidos, fazia o curso, voltava. Hoje em dia, com a internet, ainda existe um delay. Então, assim, eu brinco com meus alunos, quando eu quero saber como é que vai ser o futuro, eu entro na máquina do tempo. Então, meu consultório lá em Recife fica bem próximo do Aeroporto Internacional dos Guararapes, e eu falo assim, olha, eu entro na máquina do tempo, pego lá o meu visto americano, entro no avião, vou visitar meus amigos nos Estados Unidos e Canadá, como é que está acontecendo aqui? E aí? Invisalign aqui é uma coisa interessante, o alinhador está funcionando aqui. Invisalign que eu falo assim é porque a marca topo, o padrão ouro mundial, que é referência para você conhecer os outros alinhadores. Mas mesmo os caras que fazem muito bem em Invisalign, também estão na linha de aprendizado. Tem um negócio em odontologia que é um jargão assim meio covarde, que fala o seguinte, nunca seja o primeiro a fazer uma nova técnica, nem o último.
Porque assim, se está todo mundo fazendo a técnica, só você que está esperando para mudar, você está atrasado, tá? Mas ser o primeiro, ser o pioneiro em qualquer coisa, requer que você passe por uma linha de aprendizagem muito dura, como foi a minha, utilizando aparelho autoligado interativo. Porque não tinha para quem perguntar, o negócio era novo, a gente estava testando e aprendendo um com o outro. E essa rivalidade entre aparelho autoligado passivo e interativo foi excelente, porque os caras faziam, vamos botar um elásticozinho aqui. Aí, será que funciona o nosso? Aí botava aqui, funcionou. Vamos colocar aqui um baituba aqui. Será que vai funcionar esse outro? Funcionou. E aí começava, vamos fazer aqui um elástico imediato. Assim que colocar o aparelho, vai colocar o elástico. Pode fazer outra técnica? Funcionou. Vamos fazer a colagem dos brackets acompanhando o arco do sorriso, que é a ideia de Tom Pitts lá, que é revolucionário, o sistema Damon. E a estética do sorriso. É muito bom esse tipo de abordagem. Pode ser feito em outra técnica? Pode. Eu posso fazer essa mesma colagem de arco do sorriso no aparelho streetwire convencional? Posso. Posso fazer isso no Edgewise? Pode. Tudo pode, galera. Então, assim, você tem que chegar e saber reconhecer aquela técnica e mandar bala, tá joia? Então, vamos agora ver o que é que está errado. Apesar daquela... Nessa imagem que a gente tem aqui, é muito legal. Ó. Apesar dessas dobras aqui, ó, olha a distância, a altura desses brackets, como está tudo diferente, um mais alto, um mais baixo. Mas o cara que fez isso aí, ele é muito habilidoso. Porque ele conseguiu, ó, aqui embaixo está tudo niveladinho. Para não dizer que não, tem ali, acho que um caninho aqui, ó, que está um pouquinho fora do inset offset. Está um inset aí bem grande, tem uma rotaçãozinha do canino. Os outros estão todos niveladinhos. Se você tiver uma olhada macro aqui nessa só tirar aqui para não ficar atrapalhando a imagem ali. Se você der uma olhada nessa arcada inferior, você vai ver que a arcada inferior está toda niveladinha. Como é que você consegue nivelar uma arcada inferior que os brackets estão colados todos errados inferior? Imagina, um mais alto, outro mais baixo, um mais alto, um mais baixo, outro mais alto. Uma loucura dessa aqui. No final, ele conseguiu um resultado aqui expressivo. Então, é um cara habilidoso. Tira o chapéu. Na arcada superior, então inferior para mim tá beleza, para mim passa, tá? Foi o caso que ele não fez extração. No superior, a gente vê que tanto esse molar aqui, ele está com um giro mesial, quanto o outro molar do outro lado, o primeiro molar, também está com giro mesial. Eu aprendi com Norman Settling, um professor americano, bem antigo, que era o rei do PLA, que para você ter um molar bem posicionado, a vestibular do molar, do primeiro molar superior, de um lado do outro, tem que estar paralela à RAF palatina. Ou seja, se estiver paralela à RAF palatina, tá tudo certo, ok? E aí você vê que os dois estão com um giro mesial. Quando eu faço a leitura por vestibular, que é quando a gente olha, faz a classificação, a gente pega um modelo e olha pela vestibular, você pode ver até, tem uma leitura de uma classe 2, e na realidade não existe essa classe 2, simplesmente é um molar que está girado com um giro mesial. Quando você gira esse molar para a posição correta, ele vai ficar aí. Nada de errado se você pegar um caso como esse, onde ele decidiu fazer o caso com extração de dois prés só superiores, ok? Vamos lá, vamos passar. Então, está aqui a paciente, já tirou o aparelho, eu acho que já deu uma melhorada nela. Então, a paciente que tem cabelo bonito, olho bonito, só foi tirar o aparelho, já deu uma melhorada na gengivite lá, eu não fiz nada, só vou fazer um teste, tá certo? E aí, ó, o que é que vai acontecer? Aqui a gente está vendo o perfil da paciente, deixa eu só mudar aqui, perfil da paciente, linha queixo-pescoço curta, bem inferior ao terço inferior da face, ó, bem diminuído em relação ao terço inferior da face. Ou seja, é uma paciente para mim que desde o começo é para impacção de maxila na cirurgia ortognática e uma cirurgia de avanço mandibular para a gente chegar num perfil legal. Os pacientes de classe 2 têm a vantagem de a gente poder fazer isso aí fotograficamente. Deixa eu só voltar aqui, ó. Não ficou espaço nenhum, porque o cara tirou dois prés superiores, então não ficou espaço nenhum para a gente avançar essa mandíbula. Se eu quiser fazer uma cirurgia ortognática agora, eu tenho que fazer a extração de dois pré-molares inferiores e fazer avanço e impacção de maxila, porque tiraram dois prés dela sem precisar. E no inferior, eu preciso criar esse gap, essa distância, para poder avançar isso aí cirurgicamente e a gente ter esse ganho no perfil da paciente. Como eu falei, para mim é muito mais importante a harmonia facial, o perfil do paciente, do que o dente. O dente você pode terminar com molar em classe 1, em classe 2, no canino tem que estar em classe 1, tá já? Ou na chave de canino, né? Então vamos lá. Quando a gente vai ver a paciente, quando eu peço para a paciente fazer um avanço voluntário, o que é isso? Paciente classe 2, eu falo para ela, ó, vamos avançar essa mandíbula aqui até chegar o canino na relação de classe 1. O paciente vai lá e, na hora, tira uma foto. O que acontece? Ela não tinha espaço para fazer isso, porque ela já estava, o cara já tinha fechação ali. Então, para ela fazer esse avanço, ela teve que abrir a boca para colocar um pouquinho em topo. Nessa brincadeira aqui, o que acontece? Ela aumenta a altura facial inferior porque ela está fora da oclusão. Então, ela teve que abrir. Então, se você for olhar nessa imagem aqui, ó, o terço inferior da face está aumentado em relação à linha queixo-pescoço. Mas veja aqui, de boca aberta, ou seja, aqui é uma foto que foi pedir para ela avançar a mandíbula. Bota o queixo para frente. O paciente foi, pá, tirei a foto para ela mesmo ver.
E aí eu fiz, mas estava muito feia essa foto de boca fechada. Eu acho que ela está muito melhor aqui, avançando a mandíbula, mesmo de boca aberta, porque ela aqui também está de boca aberta, mas você vê que o queixo dela aqui, a linha, o mento, deu uma melhorada boa, tá? E aí vamos fazer uma foto agora igualzinha a essa daqui, só que tentando fechar, selar o lábio. E ela chegou e tirou a foto selando o lábio. E aí talvez você tenha uma visão que está razoável isso daí. Só que o AFAI, como eu falei para você, a altura facial inferior, está aumentada em relação à linha queixo-pescoço. Talvez seja uma paciente para fazer impacção de maxila, e aí ocorre um alto giro mandibular, e aí a gente precisa fazer talvez nem precisa fazer avanço mandibular, ou se fizer um avanço mandibular, ainda teria um recurso a mais que seria o avanço do mento, para aumentar a linha queixo-pescoço. Isso aí, lógico, a gente teria que passar pelo tratamento, pela avaliação e preparo pré-cirúrgico, para depois a gente definir o que é que ia fazer, ok? Voltamos para a nossa paciente. Agora a gente colocou ali, como nunca atingir a excelência? Vamos lá. Vamos ver coisas por coisas. Eu falei para vocês que o caso é cirúrgico, ao meu ver. Então, temos lá, conhecimento da técnica, diagnóstico correto. Será que o diagnóstico está correto? Acho que não. O cara tirou 2 pés superiores, então, vamos riscar esse diagnóstico correto. Então, se o diagnóstico já estava errado, como é que vai dar certo no fim, né? Vamos lá. Próxima coisa, objetivos faciais, né? Será que esses objetivos faciais foram atingidos? Acho que não. A mulher ficou lá, ó, com sorriso gengival, linha queixo-pescoço curta, não sela a boca. Então, objetivo facial também não foi legal. Sobrou objetivo dentário, conhecimento da técnica, plano prático. Planejamento prático é uma coisa que seja fácil de você executar. Vamos lá, vamos olhar para os dentes. Falei para você que tem uma mistura de bracket de edgewise, colagem de straight wire, com alça de bag, ou seja, misturando Charles Tweed nos brackets com as alças de bag. Então, o negócio é uma salada de fruta, né? Só falta dar certo. Mas incrível é que os dentes estavam legais. O objetivo desse cara é dentário. Falei para vocês, tem gente que tem objetivo cefalométrico, objetivo dentário, o meu objetivo é facial. Então, para mim, se os dentes vão terminar canino em classe 1, extração dos pés superiores, beleza, faço isso direto. Só que isso não é da técnica de Charles Tweed, tá? Então, vamos lá. Se a face não estava legal, então, conhecimento da técnica escolhida, ele criou uma técnica nova. Você pode dizer assim, olha, ele conhecia essa técnica, ele fazia, e aí vamos, né? E aí, ó, objetivo dentário, planejamento prático, eu estou riscando já. Por quê? Porque o planejamento não é prático. E aí o que acontece? Objetivo dentário, a gente está no tratamento aí. Acho que foi a única coisa que ele conseguiu. Que ele conseguiu, então, para eu estragar uma face de alguém que não ficou legal por causa do dente, então para mim não faz sentido, porque eu falei para vocês que o todo é muito mais importante do que a parte, tá? Essa frase é uma frase que eu carrego comigo. Tinha que escolher uma frase para a Morelli, eu esqueci de colocar essa frase. Essa frase teria que ser uma frase bem legal. Tudo parece impossível até que alguém que sabe, alguém que conhece aquilo ali mesmo, né? Te mostra como se faz. Então eu lembro de uma historinha que é bem legal. Um cara vai num barco para numa ilha, tá cheio de índio canibal. E aí os índios canibais vêm para cima dele, ele não tinha uma arma, ele pegou um isqueiro, acendeu o isqueiro. Quando ele acendeu o isqueiro, os índios, o cara tudo parado, né, olhando para a cara dele. O cara com isqueiro assim aceso, não vê não. E aí os caras recuaram, né? Aí ele foi lá, os caras trouxeram comida, água, ficou ali. Aí o cara começou a namorar com a filha do chefe lá, que era uma gata, né? E aí começou a namorar com a filha do chefe, não sei o quê. Aí 20 anos depois, ele já cheio de filho, já virou canibal também, né? Que ele começou a andar com os canibais, e aí ele virou canibal. E aí ele falou pros caras, pô, velho, lembra daquele dia que eu peguei esses iam me comer vivo, e eu acendi o isqueiro. Aí vocês nunca tinham visto um isqueiro na vida. Aí se recuaram. Os caras, não, a gente já conhecia isqueiro. Vocês conheciam o isqueiro, ou seja, banalizou. Como assim vocês conheciam o isqueiro? A gente nunca tinha visto um isqueiro acender a primeira vez. Peraí, né, velho? O cara foi para trás, porque o cara nunca tinha visto um isqueiro. Então, a maioria das pessoas vai criticar o trabalho e fala assim, tudo parece impossível, até que alguém que sabe o que é que está falando, vai lá e te mostra como se faz. Olha, cara, fazendo assim dá certo. Então é uma coisa simples, mas tem que ver quem sabe. Então você olha o resultado final. Se você gostou do resultado final do meu caso, como é que eu faço para ter um resultado desse? Aí eu estou pronto para te ensinar. Agora, se você não gostou, vai procurar outro cara, entendeu? Então aqui tem, aí todo o conhecimento se banaliza, ou seja, é aquela história do, a gente nunca tinha visto, isqueiro a gente já conhecia. Então assim, o dentista ele é assim, ele não sabe nada, você fala um pouquinho para ele, já sei tudo, né? O cara chega no meio da aula, é assim, vou fazer amanhã no consultório. Peraí, velho, tem que prestar atenção, que são detalhes, então assim, é curva de aprendizagem. Então não vai quebrar a cara, porque você quando está fazendo um negócio e aprendendo da sua cabeça sozinho, você está maltratando, machucando alguém que está pagando, pensando que você sabe o que está fazendo. E aí você não sabe, né? Vamos lá. Então vê esse caso aí. Esse caso foi um caso terminado com straight wire. É um dos casos prediletos do Dr. Gross. Então assim, a face do paciente, como é que ficou? Bicho, eu fiz o que eu pude. O dente do cara está perfeito. Se o cara não é tão bonito quanto vocês imaginavam,
posso fazer o quê, né? Fiz o possível, melhorou um pouquinho. Então tá aqui o Ronald Ross, ele faleceu em 2005, né? Então assim, foi um cara que deixou um legado muito grande. E quando eu falo Ross, aqui no Brasil muita gente fala Roth, porque é a pronúncia do nome em alemão, tá? Tem um técnico de futebol aqui que chama Celso Roth, e todo mundo fala Roth, Pizza Hut com H, né? E o que acontece? Como eu estudei nos Estados Unidos um tempão com ele, era amigo dele, aprendi a falar o nome certo, né? Roth. Então, assim, mas quando eu falar Roth, vocês já sabem que é o Roth, que vocês tanto conhecem, que é a prescrição mais usada de todos os tempos na ortodontia. Então, assim, é a Coca-Cola, tá? Vamos lá. Do mesmo jeito que você for assistir um curso do Hugo Trevisi, da MBT, ele vai falar assim, professor McLaughlin, o nome do professor é McLaughlin, e muita gente fala, eu comprei o livro do Bennett McLaughlin, e não é McLaughlin, é McLaughlin. Então você vê o Hugo Trevisi falando, esse cara é snob, não sei o quê, você me vê falando, que cara é snob, falando Ross, aí com essa linguinha entre os dedos, o nome do cara é esse, pô. Então assim, se você chama ele de Roth, tudo certo, velho, tá contigo, vamos lá. Então isso aqui, ó, em 2002, isso aqui fui eu, ó, comecei como aluno do cara em 2002, ó, eu estava em Santiago do Chile e eu fui o único brasileiro, ó, que estava palestrando nesse ano. A primeira vez que o negócio na América do Sul, pô, tinha muita gente boa, cara. Jurandir Barbosa, top, professor meu, amigão, tinha que estar lá. Interland, top, tinha que estar lá, entendeu? O Hideo Suzuki, top, tinha que estar lá. E me chamaram um menino de Recife, que era eu, 33 anos. E imagina, se hoje em dia eu sou boçal, né? O pessoal, esse cara é muito metido. Imagina eu com 33 anos, tá palestrando, ser o cara para representar o Brasil num congresso mundial. Naquela época, eu não fui para o congresso para mostrar o que é que eu fazia igual o cara, não. Eu fui para o congresso para mostrar o que é que eu fazia de diferente. Ele viu meus casos, o Jorge Ayala, que é meu grande amigo, meu grande mentor, mostrou meus casos ao Ross, olha, esse cara aqui que eu queria que viesse aqui palestrar. O Ross olhou, deu o aval e eu fui palestrar lá no congresso. Então isso mudou um pouquinho a minha vida, tá? Porque ao invés de ser uma coisa boa, eu voltei depressivo. Porque eu vi que eu estava num nível muito bom mundial e ou eu ia morar no exterior, ou eu ficava no Brasil, e eu optei em ficar no Brasil. Então, aquele negócio, que eu gosto de falar uma frase que é o seguinte, eu sou brasileiro, eu nunca desisto. Beleza? Vamos lá. Então, ó, tô eu lá, palestrando, ó. Lá, então, um negócio grande, enorme. Vê a responsabilidade. Então, tá lá meu nome. Esse cara foi mesmo, isso é mentira, não é possível, isso é montagem. Aí você vê, tá lá a foto, eu tô aqui, ó. Quem tá aqui? Professor Robert Williams. Então, assim, a Ross Williams eram os dois professores. Então, assim, o cara estava na primeira fila. A sorte é que tinha uma foto na minha cara, eu não sabia quem estava ali. Quando apagou a luz, meu Deus, que eu olhava, fulano estava aqui, fulano, meu Deus. Então, assim, tranquilo. Então, para mim, o Ayala perguntava, bicho, tu vai dar uma palestra aí para 3 mil pessoas, em inglês, e tu tá tranquilo? Eu tô nervoso, ele falava para mim, como é que tu tá tranquilo? Eu disse, bicho, que eu vou aí falar dos meus casos, de como eu consegui fazer esse resultado. Então, ninguém sabe mais de como é que eu faço os meus resultados, que eu que fiz os casos. Então, faço. E eu que sou músico, toco em barzinho, os bichos quando a turma não gosta, sacode long neck na gente. Aí todo mundo de gravatinha, bonitinho, tá aí esperando você pra aplaudir, o cara vai pedir autógrafo, me dá teu contato, pá. Então eu tô lá no Mundial, se eu tô aqui é porque eu mereço, né, velho? Então, vamos fazer, mostrar o caso, de uma forma, ensinar pros velhos, todo mundo mais velho, como é que faz? Ó, eu fiz assim, 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 tudo diferente do que eu tinha aprendido com eles. E aí é que vem o upgrade para as novas gerações, tá certo? Então aí tá lá, o Jurandir Barbosa estava lá, grande brother, aqui é o Satoshi Adaki, e aqui está o Luiz Quevedo, que é o cirurgião bucomaxilofacial do Jorge Ayala. O Luiz Quevedo, veja que coincidência, infeliz, eu estava louco para conhecer esse cara que era o cirurgião do Jorge Ayala. E o Luiz Quevedo estava querendo me conhecer também, porque o Jorge já tinha falado de mim. Só que o Luiz estava vindo para São Paulo dar um curso aqui. E ele pensava que eu fazia o congresso e voltava para o Brasil, e a gente ia se encontrar. E que eu morava em São Paulo, né? Eu morava em São Paulo. E eu ia passar uma semana na clínica do Jorge Ayala lá, com meu mentor, vendo como é que era o dia a dia dele e convivendo, que é muito bom a gente ir para casa dos amigos, a gente bater papo e trocar uma ideia aí, né? Vamos lá. E aí acabou não acontecendo, mas é um cirurgião excelente. Depois eu soube de uns colegas que, pô, bicho, esse cara deu um curso em São Paulo de arrepiar, de cirurgia ortognática, e aí ele faz hoje em dia uma série de cursos aí, e a gente nunca teve esse contato, né? Vamos lá. E aí, aqui um caso finalizado com o straight wire, e você vê, poxa, a finalização praticamente não tem uma dobra. Esses são os casos que a fábrica gosta de mostrar. Por quê? Quando tinha uma coisa errada, eu ia lá, arrancava o bracket e recolava. E aí, no final, você tem isso aqui. Só que é caro fazer isso. Aí, outra crítica. Olha, você não bandou o segundo molar. Muita gente fala, você não bandou o segundo molar. Eu bando quando eu quero, o caso clínico é meu. Mas eu ensino para os meus alunos que tem que bandar o segundo molar. Problema seu. Eu não ensino para os meus alunos. Olha, não sou hipócrita. Está aqui o caso. Foi uma boa finalização? É a pergunta. Straight wire, a gente usou o ovation, né?
Então tá lá o caso, tá lá ao lado, mas não bandou o segundo molar. Pô, o cara não tem o que criticar, vai ficar pegando meu pé por causa do segundo molar. Olha, ele não bandou o segundo molar, ele não banda o segundo molar. Então aprende, velho. Se teu caso, se o resultado que você faz no teu caso clínico, bandando o segundo molar, fica melhor do que esse, poxa, me mostra casos que terminaram melhor do que esse, que aí eu vou começar a bandar o segundo molar. Mas se for para terminar igual a esse, economizei 4 bandas, tá? Não tem para que eu fazer. Então tá aqui o resultado. Esse caso é um caso tão legal que quando eu vou para o exterior, meus cursos hoje em dia, naquela época a gente não tinha escaneamento, então eu peguei a moldagem, repliquei, e aí tem modelos de acrílico, isso daí. Então cada aluno, ele não vai ver a foto. Pela foto você não tem noção da boca, você tem que ver a finalização na sua mão. E aí está lá o caso, como é que terminou. Então o que eu quero mostrar com isso? Que você tem que atingir uma excelência em estreituário para poder mudar de técnica. Então, minhas finalizações, quando chegaram nesse nível, do Ayala chegar assim, poxa, esse caso aí tá legal. Então, eu cheguei num nível legal, entendeu? Então, eu fico tranquilo para falar, poxa, estreituário eu sei fazer. Não estou mudando para autoligado porque eu não sei fazer estreituário. Está lá o paciente, a questão facial também. Então, aí estão alguns professores aqui, ó. O Jorge Ayala, meu grande amigo e mentor, tá? Esse cara foi um diferencial, assim, absurdo na minha vida. Logo depois do Jurandir Barbosa, que foi quem me apresentou ao Ayala, né? Anca Sapuná, que ele trabalhava junto com o Jorge na época, e os dois me apresentaram o Dr. Ronald Ross. Isso aqui foi um workshop que a gente fez em Campinas, e o paciente, na época o Jurandir trouxe o Ross para o Brasil, e o professor Ross fez um workshop, a demonstração com um paciente meu. Por isso que eu estou ali atrás, ó, carregando o articulador panadente ali, ó, porque a gente estava explicando o caso junto, né? E eu traduzindo alguma coisa por causa do inglês. Então aqui, ó, saí lá nos Estados Unidos, estava o Robert Williams, a Anca Sapuná e o Ronald Ross, né? Saí aqui mostrando agora alguma classe 1 de Engel. Então, basicamente, é a cúspide mesovestibular do primeiro molar superior, ocluindo o sulco mesovestibular do primeiro molar inferior. No modelo, para que eu vou pedir um modelo se eu vou ver isso aqui na boca do paciente? Bom, no modelo eu vou ver, se eu olhar o modelo pela vestibular, eu não vou ver o que está acontecendo na oclusão. Eu vou ver o que está acontecendo na face vestibular. Quando eu quero ver o que está acontecendo na face oclusal, eu tenho que estar com o modelo ocluído e olhar por dentro para ver onde é que está ocorrendo. A oclusão ocorre na face oclusal. Então, pela vestibular, eu estou tendo uma visão igualzinha da boca, nada demais. Eu tenho que pegar esse modelo, girar ele e olhar por dentro isso aí. Quando eu giro por dentro, eu vou ver aqui como é que termina uma classe 1. Esse é um dos modelinhos acrílicos que eu entrego aos meus alunos quando eu fazer o curso. Então, eles vão fazer um curso comigo, tem 60 modelinhos desses. Está cada um com o seu. Não é um negócio que você está vendo o caso como terminou, você está olhando e entendendo como finalizou aquela oclusão. Então, mostrar a foto bonitinha, e tem uns caras que mexem para a máquina para cá, mexem com a máquina para lá, é mais complicado, né? Então, aqui a gente tem, ó, cúspide, a fossa central, e aí a gente tem a cúspide mesovestibular ocluindo ali bem direitinho. E aqui a gente tem uma classe 1, ok? Do outro lado, a classe 1, então começa a entender que a classe 1 ela funciona assim, ó, quando vista por dentro. Então, para isso que eu vou pedir o modelo. Eu não consigo ter essa visão na boca do paciente. Quando ele fecha a boca, a não ser que eu faça um buraco aqui nele, coloco uma câmera aqui, né? Então não faz sentido nenhum. Então, é para isso que serve o modelo, para eu ver coisas que eu não consigo ver na boca. Se você pede modelo, né? Aqui em 2001, esses professores aí, todos que foram importantes na minha vida, né? Eu queria fazer essa homenagem. Então, em 2012, veja, já existia o autoligado em 2000. Em 2012, foi que a Morelli lançou o autoligado SLI, que era o bracket da técnica do Dr. Ross. Então, para mim, viabilizou meus cursos. Então, a gente tem o curso lá, e mostrando aqui que o bracket era um pouquinho maior em termos de volume. Era uma mistura entre o bracket da GAC e o bracket da Floresta Dente. Só que eu acho que o bracket da Morelli foi muito melhor. Por exemplo, o clipe do bracket da Morelli já era um clipe de cromo cobalto. E aqui mostrando você abrindo ele com sonda ou com porta de cal, e você fechando com o dedo, né? E tá sem luva porque isso é um taipodonte, só pra gente brincar, ver como é que é fácil. E aí, ó, aqui isso aqui era o primeiro catálogo deles, tinha esse teste 3D aqui, você botava um óculosinho, e aí eu aproveitei isso daí na sala e fiz uma projeção de um filminho mesmo em 3D. E aí, resolveu estar lá os pacientes olhando ali, ó. Então aí, o pessoal assistindo a aula. Aqui, nessa primeira foto, vocês estão vendo o bracket que vinha com o catálogo da Morelli. Eu gostei tanto dessa ideia, comecei a fazer aulas, projeções em outras turmas, em 2014, ó, com esse óculosinho aí 3D. Então aí você está vendo como é que funciona. Então não é 1, 2 alunos, é um grupo grande que a gente tem de curso só de autoligado. Aqui os caras que mais influenciaram os brackets autoligados, o Damon e o Tom Pitts são da parte de bracket passivo, o John Voudouris, que é esse tipo de bracket que tem aí do SLI da Morelli. Já todos eu tive a oportunidade de fazer cursos, e todos eles aqui na casa do Tom Pitts, aqui passeando lá de barco com o Chris Cheng em Taiwan. Então, assim,
Aqui é uma turma do Master Contínuo lá em Reno, Nevada, que é o curso do Tom Pitts, tá? Isso é um curso para professores, para instrutores da técnica passiva. Então aqui você está vendo lá a apresentação, está lá meu nome aqui, é paciente minha, isso nos Estados Unidos. E aí o Tom Pitts, ó, que você vê aqui nessa outra apresentação, desculpa. Você vê na apresentação aqui, ele na primeira fila, olhando aqui, ó. E aí ele, no meio da apresentação, ele vai lá, intervém, fala das minhas considerações da minha apresentação, e está todo mundo lá, eu era em ordem alfabética, eu era o último a falar. Aqui, quando a gente concluiu o curso de instrutor, e aí veio o Larry Wolford, que a gente conheceu lá, que é um cara que veio muito aqui para Bauru, né? Então tá aqui o pacientezinho, agora que a gente vai falar, foi feito com a técnica do passivo do Tom Pitts. Só que eu vou fazer coisas completamente diferentes do que ele fazia. Por exemplo, no passivo tem um jargão que é o seguinte, nunca disjuntar, tá? Então, foi feito sem disjunção, ou seja, sem expansão rápida da maxila, foi feito sem extração, foi feito sem cirurgia, foi feito sem aparelho estoral, ou seja, um estoral ou uma máscara facial. Então, isso aí os caras se apegam. Quando tem um caso que o cara conseguiu fazer e resolver sem isso aí, poxa, esse caso aqui tem que mostrar no congresso. Pois eu vou fazer tudo ao contrário, para ver o resultado e por que eu vou fazer. Então, está aqui o pacientezinho de 12 anos e, ao meu ver, o pacientezinho tem um perfil até razoável, só que ele está em crescimento, né? Pela análise de Jarabá, eu estou vendo aqui que ele tem uma linha queixo-pescoço, tamanho de mandíbula bem maior do que o da base do crânio para a idade dele. E essa base do crânio aqui, a tendência cada vez mais é crescer. A gente cresce mais 1,1 milímetro por ano e a base do crânio a gente só cresce 1 milímetro por ano. Isso é análise de Jarabá. Então, ou seja, o problema está ruim agora, a tendência é piorar. E a gente vai ver aqui outra coisa que me chamou a atenção. Ângulo goníaco superior. Então está aqui esse ângulo aqui, ó. Ele tem um ângulo goníaco superior aberto, ou seja, faz com que essa mandíbula vai crescer para frente. A mandíbula já é grande, vai crescer para frente. Ângulo goníaco inferior fechado, ele tem crescimento horizontal. Então aqui eu estou usando um autor, que é Jarabá, ou Yarabak, em árabe, eu acho, né? Sei lá. E aqui a gente está vendo a cefalometria agora de McNamara, de um americano lá de Ann Arbor, lá em Michigan. Então aqui a gente vê na análise, vai falar aqui, ó, tendência horizontal de crescimento e protrusão mandibular. E aí aqui embaixo, sempre no centro de radiologia, ele manda umas observações para lá, que tem bem grande aí. Devido à rotação mandibular no sentido anti-horário, ou seja, ele está com a face realmente diminuída, para cima e para frente, possivelmente a mandíbula parece maior do que realmente é. Ao aumentar o AFI, ou seja, se eu fizer qualquer tratamento que aumente a altura facial inferior, ou seja, que roda essa mandíbula para o tamanho normal, a mandíbula será projetada para baixo e para trás. Ou seja, diminuindo a linha aqui de pescoço, aumentando a altura facial inferior. Qual é o aparelho que eu posso usar para isso aí? Um disjuntor, ele alonga a face. Então vamos lá. Olhei aqui os espaços, então, em termos de oclusão, a gente tem só os molarezinhos cruzados aqui, ó. Então, é o caso que se eu fosse fazer e seguir a risca, o que o Damon fala, o que o Stuart Frost fala, ou o que o Tom Pitts fala, eu nunca desjuntaria. Eu colocaria um elásticozinho lá, e se eu fizesse esse elástico, eu até descruzaria o dente, mas não modificaria a face do paciente. E aí foi o que eu fiz. Está lá o paciente. Ao meu ver aqui, ó, não vi, mas tem lá o corredor bucal de um lado, corredor bucal de outro, e um aspecto de classe 3, ó. Ele está rindo. Linha queixo-pescoço grande, longa, em relação à altura facial inferior. E aí vamos botar um disjuntor no paciente. Botamos um disjuntor, o paciente novinho, 12 anos, abrir um diastema ali, você vê que sobrecorrigir, e aí a gente vai agora travar esse diastema, ele vai fechar. Quando o paciente volta pós-disjunção, já melhorou o corredor bucal. Então aí diminui um pouquinho aquela linha queixo-pescoço em relação à altura facial inferior, porque na disjunção ocorre um problema de desoclusão e a mandíbula já dá uma giradinha, então diminui a linha queixo-pescoço, aumentando a altura facial inferior. Então a mandíbula mudou de posição, ela não encolheu, tá? Só mudou de posição. E aí a gente vai indo lá, ó, classe 1, tudo bonitinho, e aí estão lá os brackets que foram colocados. Então a primeira coisa que eu fiz, normalmente quando a gente vai fazer essa desoclusão, a gente vai chegar e colocar na parte anterior, porque ele tem uma sobremordida. Só que eu quero instruir os incisivos, tá? E aí, ó, a gente vai chegar e fazer... E começa a instruir. Talvez os incisivos aumentando, você não via essa gengiva aqui em cima. E aí, ó, aqui a gente está fechando os espaços, abrindo um diastema aqui na frente. Então isso aqui é bem interessante, porque se você coloca a borracha por cima do fio, ela vai frear o fio. Se você coloca a borracha por baixo do fio, o dente desliza. Então eu quero fechar essa linha média aqui, deslizando esse incisivo para cá. Então fica aí a dica. Estão vendo que a borracha em um está por baixo, que é quem eu quero que movimente, quem tá por cima vai funcionar como ancoragem. Então esses três aqui, o elástico está por cima, ok? Vamos lá.
quem está com a borracha por cima, tem esse xizinho aí, é como se eu tivesse puxado o freio de mão. E quem está com a borracha por baixo são os dentes que eu vou movimentar. Então está aí na apresentação, você está vendo o que é que vai acontecer. E aí isso foi no mês, né, no mês 1 do 8, e aí quando chegou no outro mês, o paciente voltou com o diastema fechado e a linha média certinha, ou seja, só esse cara movimentou para cá. E por que não ficou o espaço aqui do diastema? Porque enquanto eu estava fazendo isso, eu estava fazendo uma retração. Tá? Então, aqui você vê o cara com o freio de mão puxado, quem eu queria movimentar, e aí você vê o resultado e a linha média acertando direitinho. Então, eu estou ganhando tempo. Se eu fechasse só isso aí, o diastema mudava de lugar. Então, enquanto eu estou mudando de lugar, eu agora vou fazer também a retração. Isso aqui é uma técnica com peixinho. O que é que chama peixinho? É um elástico de separador modular, a Morelli tem, tá? E aí você vai botar um gurim na região aqui entre o canino e o pré, e pegar esse peixinho, que nada mais é do que um elástico separador modular, não aquele que é fatiado, tá? Ele tem que ser todo vulcanizado para ele ser mais elástico. E aí a gente vai amarrar ele com um fio de amarrilho. Deixa eu só mostrar aqui. Eu tenho um fio de amarrilho aqui, ó, mostrando como é que está amarrado lá. E aí observe o seguinte, está sobrando uma pontinha do fio ali atrás, tá? Ou seja, por que está sobrando essa pontinha do fio? Significa que o arco rodou para fechar aquele diastema para esse lado. Vamos olhar o outro lado não estava. Poxa, Walter, mas você chegou e colocou esses bite dumping, ou seja, desocluiu lá atrás, isso não vai aumentar a sobremordida do moleque? O moleque já era braque, eu não rodei a mandíbula do cara quando eu fiz a disjunção, então primeiro eu preparei o espaço, agora eu quero destruir esses incisivos. Então vamos lá. Observe aqui ó, que está sobrando a pontinha só de um lado, do outro lado não. Não está sobrando a pontinha aqui de um lado, o outro lado está faltando, tá? Então cadê a pontinha que está aqui funcionando? O espaço está aqui, ó, do lado de cá. Significa o quê? Significa que esse arco rodou, ele girou nesse sentido aqui, ó. Então, lembra que por vestibular eu coloquei ali alguns elásticos? Esses caras aqui estão freando o arco. Então, tem um elástico fazendo tração de um lado e do outro. O fio vai rodar nesse aspecto aqui, assim, ó, fechando todos os diastemas. Por isso que está sobrando essa pontinha aqui. Então, é uma dica que não tem preço, tá? Em livro nenhum você vai achar isso. Então, tá lá o caso, a linha média certinha. Então, eu ganhei tempo. Em um mês eu resolvi um bocado de coisa. Então, aqui eu já estou fazendo algumas dobrinhas. Mas você fazendo essa dobrinha, cara, eu já colei o bracket do cara lá perto da gengival, de acordo com as normas do arco de sorriso do Tom Pitts, mas eu quero mais. Só que para eu descer esses incisivos, para eu ter a protrusiva, eu tenho que também intruir os incisivos inferiores. Ó. Outra dobrinha aqui para baixar os incisivos inferiores, para criar espaço, para descer mais ainda esses incisivos. Então, assim, se você fez Edgewise, fazer essas dobrinhas é mole. Se você não fez, é mais complicado, né? Você tem que aprender, velho. Então, assim, aqui você está vendo usando elástico de classe 2. O que é que vai acontecer? No passivo, o elástico de classe 2 começa a dar torque lingual ali. Então, vamos lá. Aqui a pontinha que sobrando ali. O meu gurim que estava aqui, ó, quando eu termino de fazer a retração, fechei todos os espaços, sobrou essa pontinha aqui, eu vou tirar esse gurim daqui, ele vai mudar de posição, ó, vai parar lá atrás agora, vai funcionar agora como stop aqui atrás. Se eu quiser, eu vou e amarro ele com o amarrilho, ele funciona como stop, que não deixa para trás, e com o amarrilho ele funciona igual aquela dobrinha que a gente faz quando queima o fio no dente novo. Aí vai depender. Eu deixei ele sem amarrar, por quê? Porque eu vou mexer no torque anterior, eu preciso que o fio corra para frente, ele não pode correr para trás. Então aí, ó, o gurim passou a ter função de stop ou ômega. Não estão vendo? Eu quero fazer o quê? Eu preciso, ó, os elásticos de classe 2, esses elásticos que a gente está colocando aqui, ó, eles tendem a dar torque lingual dos incisivos superior. Então eu preciso, na mão, fui lá, peguei o torque e joguei um torque para frente. Por isso que ele tem que estar livre lá atrás, para não ficar preso. Se tiver amarrado lá, ele não vai deixar fazer isso aí. Então vamos ver o resultado disso aqui. E lá atrás a gente tem o stopzinho ali. Removi, olha, o bite dumping. Por quê? Porque agora está na hora dele começar a ir intercuspidando, o molar começar a bater lá e voltar. Então está sobrecorrigido. E aí o gurim, ó, foi amarrado, permitindo que a gente, o torque anterior, ou seja, para expressar aquele torque anterior nos incisivos, eu tive que soltar o gurim lá atrás. E aí estamos retraindo. Poxa, quando eu dei o torque vestibular, ó, o que aconteceu? Os incisivos abriram espaço de novo. Então, aquele espaço que ele abriu ali, eu tenho que retrair. Então, você veja que a técnica passiva, ela não tem muito controle de torque, ela não tem muito controle de rotação. Então, você ganha tempo fazendo umas coisas, mas na hora que você vai fazer a finalização, demora mais tempo. E olha assim, que eu fiz um curso de instrutor desse troço. Acho que é o melhor caso que eu tenho com esse aparelho. É um aparelho bom? Mas é um aparelho trabalhoso. Então, assim, vamos chegar a um resultado aqui, ó, com o bracket passivo. Então, vamos chegar a um resultado, acho que a face dele ficou legal. Veja que agora aparecem os incisivos lá, que antes não aparecia, né? Veja o perfil do paciente, a linha que é o pescoço dele, ó, pequeno em relação à altura facial inferior. Então, assim, acho um caso bem interessante para a gente ter feito com o aparelho. Então,
o aparelho passivo. Então, a gente mostrou um caso de straight wire, mostrou um caso de interativo, agora estou mostrando um caso de passivo. Eu domino bem as 3 técnicas, não estou escolhendo uma ou outra. Então, eu me sinto à vontade de escolher que técnica eu vou usar em cada paciente. Mas os meus objetivos são os mesmos, independente da técnica. Então, aqui, contenção fixa superior, contenção fixa inferior. Já? E a gente tem um sorriso agradável. Vendo toda a incisal do dente e aparecendo um pouquinho de gengiva lá, que antes não aparecia. Não tem mais o corredor bucal. Tudo isso foi conseguido porque eu coloquei a disjunção. Então, se o cara faz passivo, eu não disjunto, eu não boto máscara facial, está perdendo uma excelente oportunidade de utilizar o efeito colateral da disjunção, que é alongar a face, jogar essa mandíbula para trás. Então, para os casos de classe 3, é interessante, né? Então, Glauber Carienha, gosto muito, amigão. Só que assim... Não usa mais máscara facial, não usa mais disjuntor. Cara, essa foi a ideia dos professores da gente, do Tom Pitts, do Damon. Cara, eu uso e estou mostrando por que eu uso. Tá? Eu acho que vale a pena usar. Por que eu vou deixar de usar uma coisa que eu sei que funciona bem? Não tem porquê. Vê a cara do moleque aí, ó. Inicial e final. Demorou 2 anos e 1 mês. É muito tempo, velho, para um caso que era simples. Eu tive que disjuntar. Se eu fosse só depender do aparelho, não tinha esse resultado facial, mas eu mudei a face do paciente. Olha a carinha de classe 3 que ele tinha, corredor bucal, e aqui agora, olha a cara que o moleque tem. Olha a linha de queixo-pescoço dele, como era longa, olha como é que está agora. Então, o cara ainda está em crescimento. Eu tenho que deixar espaço ali para essa mandíbula crescer aí, tranquila. Então, como é que era o inicial, como é que ficou no final, como é que era o inicial, como é que ficou no final, contenções. E aí a gente vai ver, o sorriso era isso aqui, ó. Parece que está protruindo, isso aí era o sorriso do cara, ó. Corredor bucal. E o sorriso como é que está nesse final. E aí vamos controlar isso, o cara ainda está em crescimento. Como é que eu sei que está legal? 2 anos depois da remoção da aparelho fixo, ele está praticamente terminando de crescer, e aí agora a gente vai ver como é que está a cara do nosso paciente. Então está lá estável o resultado que a gente conseguiu. Então está lá a oclusão. Então é que eu falo, você faz passivo, beleza, você chega a esse resultado, você fala, chego, então velho, parabéns. Mas se você não chega a esse resultado, cara, você tem muito que aprender, tá? Então, eu faço passivo, o cara que segura a bandeira, faço passivo, eu faço interativo, eu faço os dois, velho. Então, assim, pra mim, eu escolho se eu quero fazer com o outro. Eu tenho a obrigação de terminar com excelência. 10 minutos, terminou 2 anos para terminar esse caso. O paciente foi paciente comigo. Nem todo paciente é paciente, tá? Tem paciente termina de ter paciência. Tem paciente que já tá de saco cheio, velho. O cara bota o aparelho com 6 meses. Quando é que eu vou tirar? Quando é que eu vou tirar? Quando é que eu vou tirar? Parece aquele burrinho lá do Shrek. Então aqui ainda estava o Damian aqui, ó, na parte da gestão do marketing. E aí, assim, fui super bem recebido aqui, como sempre fui na Morelli. Então, eu me sinto em casa, sou brasileiro, a indústria brasileira, que eu cresci com ela. Eu comecei a fazer ortodontia, eu uso Morelli há muitos anos. E nunca deixei de usar Morelli. Você vê que eu uso aparelhos estrangeiros aí. E, ao mesmo tempo, tem lá uma banda. Eu nunca usei banda de outro fabricante, nunca usei tubo soldado de outro fabricante, gurim, tudo isso é Morelli, tá? As elásticos, as borrachas. Bom, gente, uma das coisas que eu mais trabalho no consultório, cerca de 60% a 70% dos meus pacientes são retratamento, tá? Então o cara já usou aparelho. Esse caso aí que eu vou mostrar para vocês agora, a paciente usou 7 anos de aparelho. Esse caso é muito legal. Essa paciente, ela teve o trabalho dela, passou 7 anos, e é uma coisa frustrante. No fim, o caso dela era ortognático, né? Ela tem um laterognatismo aqui, ó, que você vê uma classe 3 com laterognatismo, face longa, né? E assim... E ela tem ela foi feita extração de um pré-molar dela inferior. Se você olhar aqui essa radiografia, você vai ver um molar aqui. Olha a inclinação desses molares. Então a mandíbula está lá de um lado e os molares estão todos assim, ó. Se eu botar uma lente aqui, ó, esse terceiro molar parece que vai sair aqui, ó. E essa turma aqui toda com torque lingual. Foi feita uma compensação no caso dessa paciente. E esses são os exames iniciais dela, tá? Não vamos nos prender muito à cefalometria, tá tudo direitinho, mas a situação era essa. Então, em termos oclusais, a pessoa quer ajeitar o dente. Será que ajeitou? Vamos lá. O canino está aqui. Será que esse pré-molar está encaixado? Não está encaixado. Está em classe 3, está em classe 3, está em classe 3 o molar. E do lado de cá, que foi feita extração de um pré-molar inferior aqui, está em classe 2 o canino. Aqui, esse pré-molar completamente ruído aqui, ó. E o molar aqui atrás, ou seja, quem devia estar colhendo aqui é o molar, né? Você tem uma classe 3 aqui enorme, porque o cara ainda tirou, a pessoa que tratou ainda tirou um pré-molar do lado direito. Mas vamos lá. Não vamos chorar sobre o leite derramado. Nas fotos você não tem noção do que está acontecendo. O fato de tirar esse pré-molar aqui desviou a arcada todinha, a linha média, para o lado direito. E aí agora o mento está num canto, os dedos estão mais para lá, só que eu tenho que, se eu acerto na cirurgia ortognática, esses incisivos correm de cima, o mento vai para o lado de lá. Ó. Piora mais ainda o laterognatismo. Tem que fazer a cirurgia do mento vindo para cá. Então, complicado. Vamos lá. Quando você está vendo as fotos aí ó, da documentação, isso aqui é do Centro de Documentação de Radiologia, essas fotos, deixa eu só tirar aqui
Essas fotos aí que você está vendo do Centro de Radiologia, elas são fotos que vão dar a impressão que o paciente não tem nada a linha média que terminou o caso dela terminou super bem. Você olha assim, mas a realidade facial é essa. A paciente iniciou o tratamento e essa foto aí você vê que a paciente estava super produzidinha para ir lá fazer o tratamento, fez sobrancelha, para começar o tratamento ortodôntico, o cabelinho ali, tudo. E ela é super gracinha, super bonita, pessoa 10, tá? Perfil, ela tem um perfil bonito, tá? Esse perfil aqui dela é muito legal, né? Ela tem um pouquinho de face longa devido ao tratamento que foi feito com ela, mas vamos dar uma olhada nisso aí. Mas a assimetria facial não tem aparelho que resolva, cara. Tem que ir para cirurgia. Então não tem autoligado. Quando você vai olhar aqui de frente, ó, vamos lá. A gente vai olhar essas 3 fotos aqui, tá? Aqui a gente tem a boca, aqui a gente tem a boca abrindo e aqui a gente tem a foto de frontal séria e frontal sorrindo. Vamos lá, vamos voltar para o lado de cá. Então aqui a gente vê mais ou menos como é que está o plano do soalho da fossa nasal. E aqui a gente está com o plano dental. Você vê que tem uma diferença aqui, ó, de vertical grande. Tem um quente, que a gente chama, que é um desvio. O lado direito está bem mais baixo. E esse lado direito também meio mais baixo, a mandíbula girou para o outro lado para dar espaço para esse cara aí. Então a mandíbula cresce na assimetria facial, a maxila vai crescendo, vai desviando o plano oclusal. E aí agora vamos ver uma coisa. Observa que o desvio dela na face é para o lado esquerdo dela, tá certo? E quando você olha a boca aqui, ó, iniciando com a linha média certinha lá que terminou o tratamento ortodôntico dela. Quando ela vai abrindo a boca, a mandíbula vai tendendo a voltar para o lado direito, ou seja, quem está obrigando ela a morder lá do lado que está o lado do ignativo é a oclusão que foi deixada durante o tratamento ortodôntico. Ou seja, ela está assim porque os dentes estão nessa posição. Quando você corrigir os dentes, ela já tende a voltar, ó, e diminuir aquele laterognatismo. De boca aberta, a mandíbula não era para estar lá, mas foi a distração de um dente aqui, rodou tudo. Ela agora tem que fazer aquele esforço para ocluir, como está mostrando lá em cima. Então isso aí tudo é planejamento, cara. O cirurgião nem viu o paciente ainda. Então eu tenho que chegar e decidir se eu vou fazer extração de pré-molar e fazer um implante. Então como é que eu vou dizer para o paciente, olha, vou ter que abrir espaço aqui desse pré-molar que extraíram o seu e colocar um implante. Não tem como dizer que, olha, cara, fizeram iatrogenia aqui, né? Não tem como. O paciente fala, por que você quer assim, é? Primeiro tira um dente, fecha o espaço, para 7 anos. Aí depois abre o dente e bota um implante agora. Para diminuir o trauma cirúrgico. Então isso aí eu estou fazendo, preparando para fazer isso aí. Quando você tira uma foto de documentação, a ideia é essa. Normalmente as pessoas botam um fio paralelo ao longo da foto. Mas, nessa paciente, a gente quando vai tirar a foto, a gente tem que ter cuidado de mostrar como ela é. Então, se você olha, ela é assim, ó. Ou seja, isso aqui é maior do que isso aqui. Então, vendo a diferença, ó, dessa brida aqui até o arco, dessa brida aqui até o arco. Ou seja, existe um volume ósseo grande aqui que tem que ser reparado cirurgicamente. Acabou. Não vamos conversar muito. Montamos o aparelho superior, inferior. E aí, ó, vamos abrir agora esse espaço aqui com mola para colocar o mini implante. Então, ela tem um blog no Instagram chamado Ortognaticamente. Ortognaticamente, tá? Esse blog é super interessante, você que tem paciente cirúrgico, para o seu paciente entrar lá, e ela fez, eu não sabia, ela estava documentando tudo, se o negócio desse errado. Então, assim, se eu não tivesse certeza do que eu estava falando, tudo ela documentava como é que é, foto por foto, todas as fases, e o principal, hoje em dia ela orienta as pessoas que querem fazer uma cirurgia ortognática. E é interessante você, como especialista, escutar os anseios do paciente e não fazer o que fizeram com ela, um caso que era cirúrgico, ser tratado clinicamente. Então, assim, é uma coisa que você tem que pensar aí. Será que o paciente não queria fazer a cirurgia ou você, profissional, ficou com medo, né? Vamos lá. Então aqui está lá o paciente, vamos abrir esse espaço aí, então a tendência do paciente é piorar. A gente está abrindo o espaço da mola ali, e aí ó, a face da paciente vai ficando cada vez mais, aqui você começa a ver mesmo quanto eu estou desfazendo, é a fase do patinho feio. Então aqui a gente tem um acessório que nada mais é do que um gancho da Morelli, até assim, aproveito aqui para mostrar, pedir ao Horaci, estamos vendo isso daí, é um gurinho aberto e aqui a gente tem um gancho reto. Não existe esse produto. Então foi o que eu fiz. Eu peguei um gurinho curvo, retifiquei e fiz uma dobrinha para dentro para não incomodar o paciente aqui, ó. Então, se a gente tivesse um gurinho desse aberto com um gancho bola, seria perfeito para paciente cirúrgico. Porque o gurim, eu posso remover depois da cirurgia os gurinhos que não estão sendo usados com elásticos. Então, assim, é muito desconfortável o paciente estar usando esses gurinhos aí. Esses ganchos, esses porões. Então, se for um esporão soldado, não sei o que, então isso aí dá um conforto fantástico assim no pós-cirúrgico. Então, tá aqui os gurinhos, a gente vai... Quando a paciente voltou, vocês vão ver, ela está bem inchada, ainda demasiada, né? E a face ainda bem, sem muito controle da musculatura, né? Mas a gente vê que já uma situação de assimetria ficou excelente o caso. Veja que eu já estou começando a remover, ó, aqueles gurinhos que estavam ali. Então, só fica
quem está sendo utilizado. Então, foi removido um gurim daqui, removido um gurim dali. Por ser um gurim aberto, eu desenrocho o gurim, consigo tirar o gurim sem ter que trocar o arco, sem ter que mexer no paciente que foi operado. E eu consigo fazer isso aí direitinho, tá joia? E aí a gente vê aqui a situação de como é que está a situação da paciente. Então veja que ela não tem muito controle na musculatura, quando está sorrindo aqui, então ainda está bastante recente a cirurgia, né? E aí a paciente, depois que foi liberada do cirurgião, é que ela volta para o tratamento, aí a gente vai tirar todos aqueles gurins, e aí a gente vai, agora, isso aqui foi o resultado que a cirurgia deixou, agora é que eu vou voltar a trabalhar para finalizar o caso. E foi numa época de pandemia, a gente atrasou isso daí, a gente passou 4 meses com essa paciente. E aí, estamos chegando às finalizações do caso, para poder remover o aparelho. E aí a paciente está super feliz, né? A questão da estética, da assimetria facial já resolvida, que é elástico de intercuspidação. E a gente vai chegando a uma situação, mostrando que aqui a gente já tem um paralelismo, que a gente antes não tinha, que foi resolvido na cirurgia. Temos a linha média aqui, certinha, batendo com a linha média facial, a linha média está certinha com o nariz, com o septo nasal. E não tem corredor bucal, tudo certinho. Então a paciente super feliz, agora vai cuidar de fazer o implante daquela região ali embaixo, tá? E aqui a gente vai chegar, lógico, tem muita coisa pra gente fazer, mas estamos no meio da... Mas a paciente já está curtindo o resultado facial, cara, pelo amor de Deus. Então assim, a pessoa sai por aí com a face, então a pessoa olha para você e fica olhando para sua face e achando estranho. Isso aí, ninguém quer isso, pelo amor de Deus. Então, a gente tem espaço aqui de coroa suficiente, porém, tem umas divergências das raízes aí que a gente vai ver como é que a gente faz isso daí para resolver. Se faz com prótese fixa, se tiver um resultado mais rápido. Se a gente for realmente abrir, vai ter que redirecionar essas raízes para poder realmente colocar o implante, né? E aí a gente deixou uma contenção ali, uma contenção por lingual aqui e uma contenção de pré ali para poder ter espaço de fazer o implante enquanto ela se programa para fazer a cirurgia do implante. Então, assim, mostrando como é que era antes da cirurgia, só para a gente relembrar, né? E aí, como é que terminou a situação aqui, da linha média, lá com os gurins. Como é que ela era inicial? Porque aqui ela está na fase do patinho feio, né? Inicial, como é que está agora no final? Então, veja a diferença da face da pessoa. Então, assim, tá, nessa foto aqui, ela nem fez a sobrancelha, nem teve a produção, mas não tem mais aquela simetria, né, cara? Então, pelo amor de Deus, ela não está nem aí já. Talvez antes ela se produzisse muito para tentar mascarar um probleminha que incomodava ela. Então, não deixa de visitar esse blog aí, que você, profissional, tem muito a aprender. Vai lá no Instagram, ortognaticamente. Então, assim, momento nenhum tem promoção minha lá, acho que tem uma foto ou outra lá, porque assim, o foco dela é cirurgia. Então, ela fala muito do Gustavo Campos, que é um excelente cirurgião, um jovem lá de Recife, que toca no sistema top. Beleza? E aí, a gente está resolvendo aqui, bem direitinho, terminando o caso. E aí, como é que era, como é que ficou o caso. E aí, o pessoal da Morelli, então os alunos toda vez trabalham com o autoligado, então tá aí o pessoal da Morelli, lá no curso, todo apoio nos cursos da gente, sempre a gente trabalhou com o autoligado Morelli. Aqui, esse caso aqui, eu demorei, cara, para vir para cá, para desse caso da Morelli aqui, que é absurdo, tá? Então, você viu que eu mostrei aquele caso lá feito com o bracket americano, e o bracket demorou pra caramba para resolver, demorou 2 anos por causa da finalização. Agora vamos ver como é que é o SLI de porcelana. Então, tá aqui a pacientezinha, face da paciente é legal, mas, um casinho que ela é uma classe 2, tá? Classe 2 de molar de um lado, classe 2 de molar do outro, linha média e aqueles caninos ectópicos. Um caso que com certeza a pessoa faria com 2 seções de prés molares superiores. Então, assim, tá lá o casinho, praticamente não tem espaço ali para os caninos, já? E aí, agora vai. Opa! E aí, corredor bucal, e a gente colocou o bracketzinho porcelana SLI Morelli. Então, tá lá o bracket, a gente abrindo espaço aqui, com a mola de um lado, com a mola do outro. E aí, estamos ali, agora a gente está fazendo a desoclusão pelo local correto, né? Estamos usando aqui um bite dumping, que é um bite turbo, aliás, na lingual dos incisivos. O lugar onde a gente quer intruir realmente, mas ela tem uma face legal, diferente daquele outro paciente que eu tive que disjuntar. Então, isso aqui é o caso clássico para a gente fazer. Então, vocês vão ver que o tempo vai ser bem menor. Então, está lá o fio, pagando os caninos lá em cima já, descendo isso aí, alinhando, nivelando. Então, super fácil, super tranquilo. Usando os elásticozinhos aí, de classe 2, tá? Então, você vê o elástico de um lado, o elástico do outro. Elástico 1/8 leve, aí eu peço para o paciente usar 24 horas por dia, tá joia? E aí, vamos fazendo o caso, tá lá a paciente na mecânica, e aí, vamos finalizar aqui, já está com os fios retangulares. Então, aqui, quando eu removi a desoclusão por trás, e aqui a gente vai mostrando o caso já bem próximo de finalizar, no começo desse ano ainda, e aí o caso vai tranquilo, suave, entrou na pandemia, a gente teve que parar o caso.
E aí a gente foi agora, já na época, às vésperas desse programa ser gravado aqui, a gente estava com um arco superior, botou só um elastiquinho em cadeia, em corrente, de um dia para o outro, ó. E aí a gente chegou e finalizando o caso. Lá tem os incisivos centrais bem diferentes, você for ver depois na apresentação com mais calma, né? E aí a gente está vendo aqui o caso rodando redondinho, então uma finalização excelente que não deve nada ao bracket da GAC ou ao bracket da Floresta Dente. Não, ao contrário, eu acho melhor. E hoje em dia é um bracket tão barato que eu estou deixando de usar bracket metálico, porque é muito barato também o bracket metálico, o SLI. Mas para quem vai começar, acho que o SLI é assim, a primeira técnica, tá? Se você está saindo do straight wire, para entrar no autoligado, vai de autoligado interativo, tá? Porque assim, você não vai ter que ter trabalho com controle de rotação, controle de torque, vai ser facinho, é super fácil, a forma de colar é igual, só a sequência de fios que é um pouquinho diferente, né? Mas a Morelli tem os fios, tem tudo para vocês fazendo isso daí. Então aqui a gente está com a finalização do caso, e agora a gente vai ver o resultado final. Então, aparelho bonito, estético, baratinho. Então, está lá o paciente aqui. Infelizmente, na peça de montar essa apresentação, você vê que eu montei a foto dela ainda com o aparelho. Montei errado, um abraço. E depois, outro dia, a gente bota a foto com sem o aparelho, mas a foto facial. Mas aí estão os dentes, tá? Então, se você for olhar, a oclusão, a finalização, muito legal desse aparelho. Né? Como é que termina, linha média certinho. Então, assim, como é que ela era antes, né, do tratamento. Desculpa, como é que ela era antes do tratamento, como é que ela ficou depois. Vocês veem que facialmente ela já era, de boca fechada, já era show. Então, como é que era quando ela abria a boca para sorrir? Coitada, velho. Aqueles caninos ali não ajudavam, né, velho? Corredor bucal. Então, a gente botou o SLzinho aí, tranquilo. Demoramos, cara, 1 ano e 3 meses, porque teve a pandemia. Era para ter terminado esse negócio com 10 meses. Fácil esse caso. Porque o bracket é muito bom. Outra coisa, esse bracket é um bracket fácil de remover. Mais fácil de remover do que o metálico. Então, é uma situação assim para mim, que falo para você, pode usar esse aí. Se você quiser usar só ele, pode usar que você vai gostar. 600 pau mais ou menos está no mercado agora, não sei quando é que vocês vão ver esse vídeo, mas é de graça, velho. O concorrente, vamos dizer, da GAC, você vai pagar 2.000, é com desconto, comprou por 1.500, você compra por 2.000, por 1.200, é 2 vezes o preço do bracket, então você não vale a pena. Frontal aí, legal, no final do caso. Como é que era antes, como é que terminou o caso, como é que era antes, como é que terminou o caso, como é que era antes, como é que terminou o caso. Então, assim, em 1 ano e pouco, em 1 ano e 3 meses, porque teve pandemia. Então, o resultado aí acho que bem razoável para a gente ter isso aí. Então, o bracket entrega aquilo que ele promete, entrega mesmo. Eu assino, dou aval aí. Pode utilizar. Nunca mais eu vou fazer assim, olha, bicho, porque tem tal bracket, não sei o quê. Não estou ganhando nada para falar aqui bem da bracket. Eu uso o que é bom. Agora, se é bom e barato, eu uso. Aí, só se for burro, né? Usar um negócio que é mais caro. Mas, então, novidades. Tem aí o SL Tube, que é esse aí era um de teste, né? Porque quando a gente vai pegar, é possível você fazer uma dobra no fio, e aí aquela dobra que era impossível você fazer antes, porque o tubo não deixava passar, você abre o bracket, passa a parte dobrada do fio, coloca lá, ó. E aí você tem uma área, que você tem, uma área desdentada aqui, ó, que você não poderia fazer esse tipo de dobra, se você fizesse essa dobrinha aqui, ele não entrava, e aqui você teria essa área que é muito fácil, fica quebrando o bracket, porque não tem dente aqui. E com esse bracket, o SL Tube é show. Aqui mostrando do outro lado, ó. Então, assim, mostrando o dente ali amarrado com gurinho, ó. Gurinho, amarradinho. Então, aqui quando você vê o SL Tube e um botãozinho lingual, vamos fazer um binário aí, ó. Então, ele funciona como se fosse um bracket, super legal. Então, aqui eu estou fazendo um binário para rodar esse pré-molar aqui, ó. Um binário do pré-molar para o molar, do pré-molar para o canino. Então, veja como é rápido e prático. E ele vai funcionando e roda. Show, cara. Muito legal esse acessório, né? Aqui mostrando. Então, assim, tá lá um stop aqui. Você pode trabalhar com stop, pode trabalhar com 2 SL Tube. Você pode colocar... tem aí, você pode ler a legenda direitinho aí, né? Já removendo ali alguma coisa. Então, você tem o SL Tube, você pode trabalhar... Você pode fazer essa dobra, se você tiver dificuldade de fazer na boca, você pode fazer fora da boca. Abre o tubinho, vai lá, coloca. Então, tem gente que acha... Então, esse SL Tube é legal, funciona tanto para edgewise como straight wire, como o autoligado passivo e interativo. Já? Então, assim, é um acessório muito, muito legal. A base é grande, então ele descola muito pouco, porque assim, ele tem uma base boa, boa retenção. É excelente. Então, era o que eu queria falar para vocês. Desculpa se foi corrido, mas é porque realmente assim, tem um bando de gente aqui, um bando de professor fera que vai fazer essa semana para você, vale a pena muito. Então fica ligado nessa jornada que vale muito a pena. Agradecer a Morelli, pessoal aí pelo apoio, né?
E você vai ver muitas pessoas com filosofias diferentes, mas preste atenção em como as pessoas finalizam os casos, tá? Então, assim, não é mostrar artigo de livro, não sei o que, como finaliza o caso. Então, eu falo para você, com esse bracket eu consigo finalizar do mesmo jeito, sem perder absolutamente nada do que com qualquer bracket importado do mundo. Lógico, você tem que dominar a técnica. Se você não quer chegar lá, o caminho mais fácil é fazer curso. Então, fica ligado. Tem aí o endereço do meu site, entra através do site, você me conecta por Instagram, por WhatsApp, pelo que for, pelo e-mail, qualquer coisa que você precisar, estamos à sua disposição, tá joia? Galera, show de bola, conta comigo e a gente se fala. Eu tenho certeza que você aproveitou muito esse episódio e eu agradeço a sua participação. Para participar do sorteio de hoje e concorrer a um super voucher em produtos Morelli, basta ir à página, guardem aí, Instagram da Morelli, seguir a página, curtir o post de hoje e nos comentários marcar um colega ortodontista e digitar hashtag Juntos pela Ortodontia. O sorteio será realizado amanhã, logo pela manhã. Então fique ligado e até o próximo episódio.